Olá, meninos e meninas do quinto ano e suas famílias. Eu sou a professora Alessandra e essa é a nossa aula de língua portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, olhem essa situação. O Joãozinho pegou um ônibus e ao entrar pergunta para o cobrador: Moço, quanto custa o ônibus? O cobrador responde educadamente: São 2,30, garoto. Então o Joãozinho fala bem alto: Ei, pessoal, todo mundo vai descendo porque eu vou comprar. Deu? Deu pra rir? Puxa, gente, mas vocês perceberam? É isso aí. Hoje nós falaremos sobre os textos que fazem rir. Fazem parte do gênero piada. Vamos lá? Mas antes, anote aí no seu caderno a disciplina Língua Portuguesa, a data de hoje, a professora, que sou eu, Márcia Alessandra, nossa série e ciclo agora para o quinto ano, assunto gênero narrativo, piada. Tudo bem? Gente, as piadas fazem parte de um grupo de textos chamados textos humorísticos, tá certo? São textos narrativos curtos, como vocês viram quando eu tentei contar aqui uma história, vocês viram que eu não tenho muito futuro, ainda bem que eu sou professora. Então, o final geralmente é para ser engraçado e às vezes surpreendente. O objetivo das piadas é provocar risos e gargalhadas em quem ouve ou lê. Eu não sei se eu consegui, mas o meu objetivo, a piada continua tendo esse objetivo, tá certo? Muito importante nesse gênero, meninos e meninas, os sinais de pontuação e a entonação na leitura. Se você faz uma leitura mecânica de um texto, de uma piada, com certeza você não vai conseguir atingir o objetivo dela, que é fazer rir, tá certo? Porque você não vai conseguir passar a emoção. Uma outra coisa que também é super importante dentro desse gênero é a linguagem corporal e gestual. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos num grupo de pessoas, eu estivesse falando, olha, o Joãozinho e tudo mais, sabe, complementando com o gestual, com a minha linguagem corporal, vocês teriam rido. Mas, como não dá, ficou desse jeito aí que vocês viram. Mas, de repente, alguém achou engraçado, tá certo? Então, o gestual e a linguagem corporal também fazem parte desse gênero quando você está contando uma história, né? Contando uma piada, no caso. Então, vamos ver aí quais as características do gênero piada. Preste bem atenção, porque depois que nós virmos essas características, nós vamos passar para o reconhecimento dessas características no texto, tá certo? Vamos ver então. A primeira característica é que ela é uma narração relativamente curta. Vocês viram que eu comecei a aula com uma piada, rapidamente terminei. É uma narração curta, uma narrativa curta, tá? O enredo é simples. Uma história que acontece dentro de um ônibus, bastante simples. Os textos são populares. Ela serve para descontrair. A autoria geralmente é desconhecida, tá certo? E o ambiente é informal. Qual foi o ambiente que aconteceu lá, a piada que eu trabalhei no início da nossa aula? Foi uma situação dentro de um ônibus, tá certo? A linguagem é simples e coloquial. Linguagem bem tranquila. É como se você fala no seu dia a dia. Como você fala no seu dia a dia, tá? Tem humor e duplo sentido. E normalmente acontece o sarcasmo e ironia, que são características que nós podemos aprofundar no outro momento. E ela envolve situações cotidianas, situações do nosso dia a dia. Observe bem essas características aí. Vamos agora olhar no texto como é que elas acontecem? Olha essa piada. Gente, eu já vou falando. Quando eu terminar, eu quero todo mundo rindo aí em casa. Vamos lá. Doutor, como eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. É a hora do ha-ha-ha, pessoal. Muito bem. Agora vamos analisar aí. Primeiro, olhe os sinais de pontuação. Onde marca a fala do personagem, tem aí os travessões, tá? Frases interrogativas. O doutor pergunta, doutor, como eu faço para emagrecer? Na verdade, a pessoa pergunta, né? Como eu faço para emagrecer? Tem aí a interrogação. Então, você vai vendo que os sinais de pontuação, eles vão construindo
como é que eu posso dizer, o clima da narrativa, né? Porque se não tivesse essa leitura com entonação, não teria, aí que não teria graça mesmo. Tudo bem? Essa é a primeira situação. Vamos para a próxima. Lembrem de rir ao final. Diz a professora: vamos completar a seguinte frase popular: melhor um pássaro na mão do que dois. Olha as reticências aí. Diz alguém lá do fundo: elefantes. Já deu para entender? Não, eu mesma tenho que rir para, né, para ajudar a continuar nesse processo. Gente, é claro. Olha só. E outra coisa importante: se você tem que explicar a história, saiba que você não foi um bom contador da piada. Porque se você tem que explicar, como eu vou fazer agora, então fica a dica. Gente, é claro que é melhor ter um pássaro na mão do que dois elefantes que a gente não vai conseguir carregar, né? Deu para entender? Enfim, olha aí os sinais de pontuação. Quando eu falo assim, diz alguém lá no fundo: elefantes, tá? Eu coloco aí as reticências, que eu estou complementando o pensamento da pessoa que fez a primeira sentença, né? E aí dá o sentido de humor na piada. Ai, ai, que profissão é essa? Vamos lá então, para a próxima. Agora eu trouxe para vocês o exercício 11 para o C2, segundo ano, lá daqueles exercícios de 2020 do Alfamate que vocês receberam. Prestem muita atenção, essa é a questão 8. Aí tem a piada. Sempre percebam como eu leio, como eu construo o sentido através de sinais de pontuação para que isso tenha graça. Então vamos lá. Nessa questão diz assim: o empregado pede aumento e o chefe é curto e grosso. Não vou dar aumento coisa nenhuma. Mas patrão, eu estou trabalhando demais aqui. Eu estou trabalhando por 2. Pois então, me diga quem é o outro que eu mando embora. Viu aí? Tá certo? Essa piada está no Sarro Humor Laerte, 1000 Piadas do Brasil, São Paulo, Clube do Livro, 1988. Desse livro que foi retirada essa piada. Então, como é que vem na questão do Alfamate para vocês? É muito importante que vocês pratiquem as atividades da forma como elas vêm, assim, em avaliações, porque você começa a compreender como é que o avaliador quer que você pense e construa o raciocínio, tá ok? Então, olha a pergunta que vem: há traço de humor no texto quando... Olha que delicado, você vai precisar perceber onde é que está a graça da piada. Resumindo, a pergunta é isso. Então, você vai olhar para a piada e vai ver onde é que está a graça dessa piada. Aí você dá uma lida de novo, com calma, né? Você tem aí essa atividade do exercício do C2, segundo ano, no exercício 11, e aí você vai ver. O empregado pede aumento de salário. Essa parte que foi a engraçada, vamos ver. O patrão diz que vai despedir o outro empregado. É essa a parte engraçada da piada? O empregado diz que está trabalhando por 2. Será que é aí que está o humor dessa piada? Ou na alternativa D, onde o patrão dá aumento para o empregado? O que você acha? Pense aí um pouquinho. 3 segundos. Mal contados, inclusive. E aí, conseguiu identificar? Vamos para a resposta. Aí, alternativa B. O patrão diz que vai despedir o outro empregado. Uma dica para você perceber onde há o traço de humor é que você avalie, perceba onde é que acontece algo surpreendente. Para entender nessa piada, o que aconteceu de surpreendente? O empregado achava que ia conseguir o aumento, mas ao contrário, ele foi prejudicado, ele prejudicou uma outra pessoa. Então, aí, nesse lugar onde está a surpresa, é que morou o traço de humor. Tudo bem? Vamos lá. E aí tem uma outra piada para a gente analisar. O elefante e a formiguinha. Perceba que tem título a piada, tá certo? Dentro das características do texto narrativo. Então, vamos lá para a piada. Preste bem atenção. Um elefante e uma formiguinha caminhavam no deserto com passos firmes. O elefante no seu pique, bum, bum, bum. A formiguinha no seu ritmo, pim, pim, pim. O elefante, bum, bum, bum. A formiguinha, pim, pim, pim.
Uma hora a formiguinha olha para trás, dá uma risada e diz: elefante! O elefante vira: o que foi? Você não acredita na poeira que nós estamos levantando. Gente, será que só eu que tô rindo dessa piada? Vamos ver aí como é que a gente vai analisar essa piada aí do elefante e a formiguinha. Primeira pergunta, qual o gênero textual? Que gênero textual é esse? Você sabe, né? Nós estamos estudando, é a piada. Qual a sua função? Divertir, entreter, né? Como ele está organizado? Em parágrafos, não é verdade? Quem são os personagens? Deu para perceber, o elefante e a formiguinha. O que significa a expressão bum, 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 escrita nesse texto? O que vocês acham que significa isso aí? Percebeu? São os passos do elefante, tá certo? E os passos da formiguinha, como é que tá descrito na piada? Pim, 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 tá certo? Então, na alternativa 6, leia esta fala, aliás, na questão 6, leia esta fala. Você não acredita a poeira que nós estamos levantando. Quem foi que disse essa frase? Foi a formiguinha, tá certo? E a quem se refere a palavra nós em destaque? O que você acha que a palavra nós está se referindo? Está se referindo à formiguinha e ao elefante, tá certo? Na questão 8, tá perguntando assim: o humor dessa piada está em... Onde é que está o traço de humor? A formiguinha estar no deserto? Acho que não. O elefante caminhar no deserto? Também não. A formiguinha pensar que o seu rastro provocava muita poeira? Ou o barulho produzido pelos passos dos dois? O que vocês acham? Onde é que está o humor dessa história aí? Aqui, ó, em a formiguinha pensar que o seu rastro provocava muita poeira. Vamos combinar, né, gente? O rastro da formiga não produz poeira nenhuma, tá certo? E aí, fica para depois você retirar do texto uma frase interrogativa, uma frase exclamativa e uma frase afirmativa. Lembrando que a frase interrogativa é uma pergunta, ao final ela tem a interrogação. Uma frase exclamativa é uma frase que denota espanto ou admiração. Então ela tem ao final o ponto de exclamação. E a frase afirmativa é simples porque ela faz uma afirmação, ou seja, ao final ela tem o ponto final, tá ok? Agora, gente, tem uma coisa muito importante sobre esse gênero. Muitas vezes as pessoas utilizam esse gênero para desrespeitar o outro, para fazer piada com alguma coisa que digamos assim, que ele visualiza no outro, que ele quer menosprezar. Isso não é legal. Então, será mesmo que vale a pena ganhar riso às custas do choro de alguns? Avalie, reflita. Um outro alerta: quando a sua brincadeirinha constrange o outro, não é só brincadeira, é desrespeito. Então fica ligado. Não utilize esse gênero, piada, para desrespeitar nem trazer tristeza para o outro. Só vai ser uma piada legal quando todos puderem rir. Se você fizer alguém chorar ou ficar triste, então sua piada não é legal, é melhor não contar, tá certo? É muito bom você fazer amigos, tá certo? Então faça piadas, conte piadas que venham a alegrar as pessoas, tudo bem? Dica do dia para nós temos aí que você possa pesquisar algumas piadas ou pedir para alguém de casa contar para você uma piada e aí você vai escrever no seu caderno. Lembre-se que os sinais de pontuação são muito importantes para dar sentido às situações do texto. Depois, leia a piada praticando a entonação e conte para alguém. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.